Então, tá bom. Primeiramente, agradecer ao Dr. Ezugi pela participação nesse seminário da pós-graduação da FF 190, agradecer aos alunos que fizeram todo esse contato e esse trabalho. A gente está agora em transmissão pela internet também em tempo real, e as pessoas que desejarem e estiverem assistindo podem estar enviando perguntas pelo WhatsApp que está disponível já no nosso site. E eu vou passar a palavra à Marina, que vai apresentar o Dr. Ezugi. Bom dia, gente. Então, vou apresentar o professor. O nome dele é Ezugi. Ele é doutor pela Faculdade de Ciências Médicas, Ciências da Cirurgia, pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é médico especialista em ortopedia, traumatologia na Unicamp, em medicina do esporte e exercício. Também é subespecialista em cirurgia do joelho. Ele atua como médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, membro da Comissão de Dopagem da International Blind Sports Federation, médico da Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, médico da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, membro do Instituto de Medicina e Avaliação da Performance IMEP, coordenador nacional da Comissão de Dopagem do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu não sei onde arrumaram esse currículo aí, mas, bom, enfim. Não, tá, obrigado pela apresentação, estou brincando, obviamente, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento. Eu digo compartilhar conhecimento porque eu sei que vocês também têm bastante coisa a acrescentar. Eu apenas vou falar um pouco da minha experiência nessa área de, enfim, dopagem, antidopagem. Posso falar que eu milito nisso há um certo tempo, uma vez que a gente trabalhando com esporte de alto rendimento, e é uma das vertentes, enfim, da medicina do esporte, é também trabalhar na questão da prevenção do doping ou no controle de dopagem. Tá? Atualmente eu tenho feito parte mais efetivamente, tanto no Comitê Paralímpico quanto na ABCD, que acho que alguns de vocês sabem, a Agência Brasileira de Combate ao Doping, a Autoridade Brasileira de Combate ao Doping, que praticamente congregou as principais ações preventivas e de policiamento, né? E agora também de julgamento do doping e antidoping no Brasil. Ok? Então a ideia aqui é trocar um pouco de experiência, falar um pouco do conhecimento que eu tenho nessa área. E eu não sei como exatamente vai funcionar a dinâmica, se vai ser as perguntas no meio ou no final, mas enfim, estou aberto a questionamentos. Ok? Vamos tentar passar aqui. Bom, falar sobre doping no esporte e consequentemente, o antidoping, e pensar um pouco na história disso tudo, é quase que se entremear na própria história do esporte. Vocês sabem melhor do que eu que a história do esporte ela tem muitas vertentes, né? Da forma como você queira analisar o esporte na era moderna, o esporte no último século. O esporte como entretenimento, ele surgiu principalmente no final do século passado, quer dizer, no final do início do século XX, século XXI, ele se tornou uma indústria, né? E, consequentemente, o conceito de doping ou antidoping, ele veio junto com esse desenvolvimento do esporte como uma indústria, como um negócio, tá? Se você analisar o esporte lá no início do século XX, final do século XIX, existia um grau de amadorismo gigantesco no esporte e, consequentemente, o desejo da vitória ou a vitória sob trapaça eram situações até surreais e até muitas vezes corriqueiras, né? Os atletas, por uma situação midiática local, um prêmio bobo, eles se sujeitavam a situações até vexaminosas, né? De correndo o risco de não saber nem o que estava fazendo para poder vencer. Uma vez que isso se tornou uma indústria vitoriosa, com milhões, é uma indústria que hoje roda bilhões no mundo inteiro, o desejo de vitória, e muitas vezes a vitória a qualquer custo, ele suplantou e tem suplantado muitas vezes o chamado espírito esportivo. Então o conceito de doping, ele é um conceito um pouquinho mais complexo do que apenas a situação de substância na corrente sanguínea ou nos líquidos corporais. Então, é um conceito um pouco diferente daquilo
que muitas vezes as pessoas veem na mídia, né? Tá bom aqui a posicionamento, estou pegando direitinho? Beleza. Então, aquilo que todo mundo entende sobre doping é substância na corrente sanguínea, ou substância no corpo, ou substância coletada na urina, substância dita substância proibida, né? E o conceito é um pouquinho mais amplo do que isso. Quando você tem uma situação onde você encontra essa substância, ou usa essa substância, ou metodologia que aumente artificialmente o desempenho. Além disso, você tem uma situação que você possa estar colocando em risco a saúde do atleta, ou do indivíduo que esteja usando a tal substância ou tal método, ou vai exclusivamente contra o espírito do jogo, você tem fatores que eles somados, sim, aí sim são considerados doping. É que na grande maioria das vezes, quando você encontra um aumento artificial do desempenho por substância ou método, ele muitas vezes está relacionado ao risco à saúde, ou ele está contra o espírito do jogo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um atleta que vai para a altitude fazer um treinamento de endurance, ele está aumentando o desempenho dele? Essa é uma forma de melhorar o desempenho dele, sim ou não? Sim? E o cara que ficou treinando aqui embaixo e vai fazer a mesma competição, isso é justo? Por que não é justo? Vocês acham justo isso? Enfim, é uma situação que já começa difícil de você avaliar. É justo, não é justo? A questão é a artificialidade, né? Numa situação dessa, ele foi naturalmente para a montanha, treinou na montanha, aumentou a quantidade de glóbulos vermelhos, consequentemente o carreamento de oxigênio, e aí ele ficou mais, um endurance melhor, né? Enfim. Mas foi natural, ele foi, subiu lá e treinou. E se eu pegar esse lugar e transformar num lugar rarefeito, e fazer um treinamento sobre um ar rarefeito e fazer o mesmo efeito, isso é artificial ou é natural? Teve intervenção, né? Ou seja, é uma situação artificial. Teoricamente cai nesse conceito aqui de aumento artificial do desempenho. É prejudicial à saúde? É prejudicial o cara fazer esse treinamento? Até hoje não se provou que esse tipo de treinamento, óbvio, você não vai a situação extrema, né? Você faz um certo controle e tal. É contra o jogo limpo? Estou trapaceando? Ou é uma regra que todo mundo pode seguir? Basicamente é a diferença tecnológica. Uma coisa é um atleta treinar numa estrutura, enfim, de um centro de treinamento, de uma universidade, outra coisa é o cara treinar na rua. A diferença ela é material, mas ela não passa o conceito de jogo sujo. Tá? Então, que fique bem conceituado para a gente, que para a gente considerar doping, você precisa ter um somatório de pelo menos 2 desses conceitos. Aumento artificial do desempenho, é potencialmente ou prejudicial à saúde, eu não preciso necessariamente prejudicar a saúde para poder ter melhor desempenho, para ser considerado efetivamente um doping, e contra o jogo limpo, eu preciso ter pelo menos 2 dos 3, é um jogo aí de conceitos. Ok? E eu pergunto para vocês a situação da maconha, né? Maconha, doping, não é doping, tal. Maconha ajuda ou atrapalha o desempenho? Um pouquinho que vocês conhecem. Pai, o cara que precisa jogar um bilhar, né? Sabe, tem bilhar, jogo de bilhar, o cara dá uma concentrada mais, fica calmo, ajuda. Enfim, na maioria das vezes atrapalha. A maconha atrapalha endurance, força, potência, treinos aeróbicos, anaeróbicos, enfim, a maioria das vezes a maconha. E por que ela ficou na lista lá como substâncias proibidas em competição? Pois é, ela ficou porque ela é prejudicial à saúde, é uma droga, enfim, social, uma droga considerada ilícita na maioria dos países, então tem também a questão do cunho social. E ela, todo mundo, em teoria, pode usar, mas ela tem uma regra ética que você, como ela é ilegal, ela acaba sendo também contra o jogo limpo. Então você tem um conceito de ilegalidade e imoralidade nesse intermeio. Então veja que são situações completas.
E o criador, entre aspas, da ciência do esporte foi o Tom Burke, né? Que é o cara que botou prego na sapatilha lá, nos primeiros jogos da era moderna. Enfim, ele colocou prego na sapatilha, ele agachou e fez uma saída bem mais potente do que os seus adversários ali. Isso aí é trapaça? Não tinha nada escrito na regra do jogo, ele não usou nada prejudicial à saúde, foi uma melhora artificial. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito na questão química, quando a gente trabalha em doping e antidoping. Mas algumas situações, a maioria das violações à regra, vocês vão ver, elas não são químicas. Elas são o que nós chamamos violações à regra. De 8 que a gente tem, 7 são não analíticas. Uma apenas é analítica, que é encontrar a substância no corpo, seja ele como for. Tá? Então, quando a gente fala de doping, esporte, vocês obviamente sabem melhor que eu, quem trabalha com esporte, que o esporte que a gente pratica hoje, o modelo veio de Olímpia, na Grécia Antiga, as disputas entre cidades e estados, né? Você tinha ali a trégua entre as cidades para que não houvesse guerra e todo mundo disputasse os sítios altos e os fortes, que era o culto ao corpo, era quase um endeusamento. Então, esse conceito de culto ao corpo, de vencer ou de ser o melhor, não tinha limites, né? Já na Grécia Antiga. E os oráculos, eles incentivavam o uso de ervas. Então, esse conceito de doping já vem da Grécia Antiga, né? Uma vez que Roma invadiu a Grécia e bloqueou essa cultura por muito tempo e apenas absorveu e depois disseminou, os Jogos Olímpicos ficaram parados por muitos anos e vieram os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas, enfim, no século XIX, no início do século XIX, essa substância talvez tenha sido os primeiros dopings, assim, que até hoje a gente considera doping. Isso aqui chama-se láudamo, né? Láudamo é uma espécie de um xarope que utilizava no início do século XIX, que praticamente curava tudo: tosse, diarreia, vômito, dor. Então, o cidadão químico que chama Paracelsus, que foi um dos papas um dos criadores da bioquímica, esse cara, ele criou o láudamo e tinha uma mistura de álcool e ópio, né? O ópio é um derivado da folha da papoula e tem uma potência analgésica absurda, que derivou a morfina, né? Pra vocês terem uma ideia, o Tramal, o Tilex, que é a codeína que a gente usa aí prescrevendo como um analgésico forte, ele é 10 vezes menos potente do que a morfina, para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui era quase um líquido dos deuses, né? E aí, haviam jogos que deram origem à marcha atlética, né, que era o pedestrianismo. Então, o pessoal utilizava láudamo já nessa época para poder melhorar a performance, não sentir dores e etc. E aí vai. Também no final do século XIX, esse ciclista, que foi o Linton, ele acabou morrendo de febre tifoide, mas começou as especulações que ele já usava uma substância que chamava estricnina, que é uma substância de veneno de rato. Hoje a gente usa ela para matar rato em doses mais altas, ela até mata criança, se a criança ingerir ela, pegar o veneninho do rato lá, não chega a matar adulto, mas pode dar uma insuficiência respiratória grave, tá? E aí vai. Também lá, já no início do século XX, esse cidadão chamado Thomas Hicks, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, é a maratona de St. Louis, dos Jogos, os Jogos já na Era Moderna, né? Essa maratona foi muito engraçada, porque o vencedor, se não me engano, chamava Tom Jack, ele venceu a maratona porque ele entrou num carro e venceu os últimos 15 minutos da maratona, e depois, não, desculpa aí, pessoal, eu forjei, eu fui no carro 15 quilômetros. Ele se confessou, entre aspas, ele se dopou andando de carro. E o segundo colocado, que foi o Thomas Hicks, considerado o vencedor, o pessoal, cara, tu vai chegar em segundo lugar, então toma essa substância. E era clara de ovo com estricnina também. O cara que chegou no final
E aqui ele estava amparado, né? Ele foi considerado o vencedor, entre aspas, o pessoal tentando dopar. Então veja que era até uma brincadeira, algo amador, rotineiro. E aí segue na história, né? E aí começaram a inventar essas corridas malucas do Six Days Racing. Aqui no Madison Square Garden, lá em Nova York, o pessoal tinha essa mania de fazer as pistas de ciclismo, corridas longas, né? Endurance absurdo, para ver, acho que o cara até morrer. Então eles ficavam 6 dias sem dormir, fazendo essas voltas aí. E aí, na época, quando se tinha ataque cardíaco, né, o famoso infarto agudo do miocárdio, o pessoal tentava salvar as pessoas usando nitroglicerina, né, que é um vasodilatador extremamente potente, mas o controle dele efetivo é muito difícil. Então, você fazer nitroglicerina no ataque cardíaco, hoje em dia, praticamente não se usa mais, você mata o cidadão, às vezes usa a nitroglicerina. A gente tem os derivados que foram surgindo dela, que é aqueles medicamentos que a gente usa sublingual, né, que é a isosorbida, que são vasodilatadores potentes ali, que a gente usa imediatamente na angina instável ou na situação de infarto. Tudo derivado dessas loucuras que as pessoas faziam de testar, até que alguém se recusou, porque está numa situação extrema, eu acho que eu vou morrer. Nessa situação ninguém morreu. Tá? E aí começa já, continuando aí nos Jogos Olímpicos também. Esse é um boxeador argentino, Gabriel, esqueci o nome dele, tá, gente? Mas, enfim, esse jovem aqui, ele pediu a autorização à comissão de arbitragem para poder infiltrar a mão com cocaína, para ele poder continuar a luta, e ele acabou vencendo e ficando medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1948. Esse cara aqui, o John Boisler, ele é médico. E ele foi o propulsor dessa ideia do anabolismo, dos anabolizantes. Ele era médico da equipe de halterofilismo americana, ficou por muitos anos, uns 15 anos pelo menos, e ele começou a ver que os atletas russos estavam vencendo muito as competições, eles não conseguiam chegar, e obviamente que época que era essa na história da nossa querida humanidade, a época da Guerra Fria, né? Então, essa Guerra Fria que durou pós-guerra, de 45 até a queda do Muro de Berlim, praticamente, teve o seu auge aí nos anos 60, anos 70, chegada do homem à Lua, é reflexo disso aí. Então, os Estados Unidos e Rússia brigavam em tudo, a todo custo, e o esporte era reflexo disso. Então, esse médico viu que os russos venciam as competições com mais facilidade, começou a interpelar, interrogar. Não, eles usam anabolizantes, os russos usam anabolizantes, mas eles não sabiam como eles utilizavam, né? E aí ele se juntou com a indústria farmacêutica da Ciba, que era um laboratório famoso, e sintetizou o Dianabol. O Dianabol foi o primeiro sintético oral, então isso virou a febre que a gente tem hoje, você ter um anabolizante oral de facilidade. Então, todos utilizavam praticamente nas provas de força e as grandes potências que tinham acesso a isso. E aí a Guerra Fria, ela se tornou uma briga eterna entre os Estados Unidos, inclusive na velocidade e também no crescimento do antidoping. O antidoping ele começou a surgir principalmente no atletismo. A federação que iniciou isso foi a IAAF. E justamente para tentar combater essa briga Estados Unidos e Rússia. Eles, inclusive, a criação da amostra A e a amostra B, que a gente vê na rotina hoje, ela foi uma criação da Guerra Fria. Porque você tinha um teste feito nos Estados Unidos, né, e os jogos ficaram evidentes, isso eram os jogos de Moscou e Los Angeles de 84, que foi esse auge da Guerra Fria. Eles falaram, não acredita no teste feito na Rússia. E o americano falava isso, e o russo falava, não acredita no teste feito nos Estados Unidos. Então vamos fazer 2 amostras para a gente testar em outro lugar. E foi assim que criou-se a amostra A e B, porque nenhuma prova pericial que você retire do seu corpo, ela precisa de 2 amostras. Se você for fazer um exame de corpo de delito, ou análise de droga, numa situação, né, numa delegacia, que o juiz autoriza, não tem prova e contraprova, você não vai para 2 laboratórios. Então, isso tudo é uma criação do esporte e da Guerra Fria. E aqui ocorreu a primeira morte nos Jogos Olímpicos, isso nos Jogos Olímpicos de Roma. O ciclista
faleceu durante os jogos, isso aqui ele caindo, né? Isso foi um escândalo na época e, gente, a gente tem que combater isso nos jogos, tem que começar a colocar isso nos Jogos Olímpicos. Então, a comissão médica do COI começou a trabalhar as regras, mesmo antes de saber como se combatia isso. Então, efetivamente, começou a ser testado nos Jogos Olímpicos em 1968, nos Jogos do México. Então, você veja que é uma criação relativamente recente o antidoping, né? Principalmente em Jogos Olímpicos. Antes era tudo muito amador também. Então, o doping esteve muito à frente do doping nessa época. Essa distância vem se encurtando ao longo do tempo, mas começou aí, com óbito, né? Aí vem os anos 70 e anos 80, são marcos na história do antidoping, é a política de governo da Alemanha Oriental. Todos já ouviram falar dessa história, da cortina de ferro, da década, principalmente dos anos 70 e início dos anos 80. A Alemanha Oriental, com uma população pequena, ganhou boa parte das medalhas das provas de força, das provas de velocidade. E muitos recordes perduram até hoje, que não foram quebrados, não havia combate ao doping. E esse aqui é um exemplo de uma atleta, ela nasceu mulher, foi dopada, e hoje ela é homem. É a mesma pessoa. Ela teve que mudar de nome, chama Irina. Ela, inclusive, teve que mudar de nome de Irina para... Eu não me recordo o nome dele, mas, enfim, é uma situação extremamente grave. São mais de 10 mil atletas que têm histórico de que o governo tinha política de antidoping, e mais de 1.000 com sequelas efetivas que até hoje tentam ressarcimento do governo alemão, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma política de Estado. Então, se a gente vê o escândalo da Rússia hoje, talvez seja até fichinha em cima desse escândalo aí da Alemanha Oriental. E na década de 80, final da década de 80 e início dos anos 90, aí realmente saiu da anfetamina e do início dos anabolizantes para ficar realmente sistematicamente anabolizantes. Então, gravem na cabeça de vocês, anfetaminas, que são os estimulantes, o clássico dos estimulantes, ele é muito o início do ciclismo, né? O ciclismo quase sempre puxa a maioria dos doping nessa situação de endurance e de força, de frequência cardíaca, aumento de frequência cardíaca e pressão arterial para essas provas de endurance. É o ciclismo que puxa. Então, começou muito com anfetamina, era rotineiro os ciclistas usarem anfetaminas, quem não usava era bobão. A anfetamina era quase considerada um suplemento alimentar. Então, de 10, 9 utilizava, e o cara que não utilizava, ele, você é maluco, você não quer ganhar. Enfim, então, a situação do Ben Johnson nos anos 80, ela se tornou o marco do pico do uso de anabolizantes. Né? Ele foi pego, assim, quando a gente analisa os anos 80, foi 1988, você vê como era amador, era extremamente amador, ele não fez muita questão de esconder que usava. O controle de doping era um controle muito irregular, se a gente for ver as regras de hoje. Se tivesse um bom advogado na época, ele tinha conseguido inutilizar o sistema de coleta, de toma de amostra, de transporte da amostra do Ben Johnson, mas foi encontrado anabolizante e ele, depois de muitos anos, confessou, mas foi o auge do pico de anabolizante, né? E nós, como profissionais, enfim, relacionados à saúde, né, e cada vez mais existe esse contato entre o atleta e o educador físico, no sentido de que o atleta pede para o educador físico indicar esse tipo de situação. Tem uma estatística mais na frente, que a maioria das substâncias dopantes, elas não são indicadas, obviamente, pelo nutricionista, pelo médico, mas sim pela família, pelos amigos ou pelo educador físico. A gente quer evitar o que a gente chama de iatrogenia, né, que é o dano, e o dano irreversível provocado por nós. Tá? Gente, até aí tudo bem. Eu falei um pouquinho de história. Acho legal falar de história, porque situa a gente como é que a gente está atualmente. É lógico que a história do doping ela é gigantesca. Cada ano você tem
mil histórias para contar, mas acho que é importante a gente gravar esses marcos históricos aí, o que aconteceu em cada período da história, para a gente se situar como é que a gente está atualmente. A conclusão que a gente chega sobre a história do antidoping é que ela se tornou, o antidoping se tornou realmente algo forte, algo imponente nos últimos 10, 15 anos. Tá? Então, até lá, o doping estava, na minha opinião, bem na frente. Bem na frente. Agora a gente, vamos dizer que se aproximou, o doping não está escapando muito. Vocês viram que a última grande situação de doping ela foi mais institucional do que bioquímica, né? Então acho que a gente está começando a chegar lá, mas tem muitos desafios ainda. Essa reportagem ela é estarrecedora e ela é um marco da nossa avaliação de critérios sobre doping e antidoping. Vocês acham que as pessoas, os atletas se dopam e se dopariam, mesmo sabendo que seriam pegos? Eu vou melhorar minha pergunta, eu não fiz ela muito clara. Eu sei que eu vou ser pego daqui a uns 10 anos, por exemplo, mas eu vou ficar esses 10 anos, ou 5 anos, ganhando. Você acha que o cara se dopa? Por quê? É melhor o cara ser rei por um dia do que ser plebeu a vida inteira, né? Pois é, esse é o pensamento de quantos, mais ou menos, que vocês imaginam? Pois é. Esse estudo, ele é provocador de um dilema, né? Existe um dilema de Goldman sobre o cara que estudou isso. Esse estudo ele foi publicado na Sport Illustrated, que não é uma revista científica, é uma revista, uma magazine, né? Só que tem uma repercussão gigantesca. Em 1995, 14 de abril, 12 de abril sempre que é aniversário dos meus filhos, né? Mas eles pegaram os melhores atletas, os grandes atletas do track and field americano, do powerlift, da natação, pegaram 198 atletas e perguntaram para eles. Fizeram um cenário, né? Vocês soubessem que não fossem pegos e ganhariam todas as provas nos próximos 5 anos, vocês se dopariam? Substâncias ilícitas? Como vocês falaram, de 198, 195 falaram sim e 3 mentiram, né? Aí, ok, assim, pô, cara atleta e tal. E nos anos 90 tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro tanto assim para a galera do track and field, não é? O cara não vai ficar tão milionário assim no track and field, na natação e tal, no halterofilismo. É a vontade mesmo, o espírito do cidadão. Aí o segundo cenário é o seguinte, fizeram a mesma pergunta, a mesma situação e falaram para ele, olha, é certeza que você vai morrer dos efeitos colaterais da substância. Você vai ganhar os jogos dos 5 anos, você não vai ser pego, você vai morrendo dos efeitos colaterais disso, do que você utilizou. Quantos falaram sim? É por aí, mas mais da metade. A matéria ela não fala exatamente quanto, mas vamos colocar 51%. Tem um outro estudo que fala que você morreria em 5 anos. 60%. Quer dizer, acho que isso aí resume tudo do espírito do atleta de alto rendimento. Ele, enfim, a moralidade, a ética, realmente fica em segundo plano, uma vez que isso faz parte do espírito evolutivo do ser humano. Né? As questões morais, éticas, isso transcende o esporte, né? E a glória do esporte, ela parece que suplanta até a própria vida. Então isso choca todo mundo e por isso que o combate ao jogo limpo, o controle da saúde, ele é tão rigoroso, porque quem usa essa substância, ele não tem, às vezes, a noção do que é o dano à saúde que ele faz, ou o fato de que ele vai morrer. Né? A gente tem que tratar, infelizmente, como um ignorante. E baseado nisso, será que a gente tem as estatísticas de doping? Porque isso é tudo teste, isso é anônimo, né? Porque se o cara se revela, ele obviamente não vai falar isso aí. Não, jogo limpo, fair play e tal. É assustador quando a questão é anônima, né? Então, quais são as estatísticas de doping? Quantas pessoas se dopam? Dá para saber?
Não dá para saber, gente, não dá. A gente só tem ideia quando são testes anônimos, quando são o survey que eles chamam, com anonimato. E aí você tem os resultados surpreendentes. Mas isso foi um estudo feito pela UADA, ou seja, já tem o viés de ser a UADA fazendo. Foi em competições mundiais de atletismo, né? O Mundial de Daegu. E aí perguntaram para essa pancada de atletas, em 199 países, foram 2.100 e tantos atletas, perguntaram se vocês já utilizaram alguma vez substâncias proibidas. Então, um dos jogos um falou 30%, o outro falou 45%. Então, se dos que admitiram só é 30%, 45%, mas, gente, não tem estatística, é infinito, né? Tá? Isso aqui é muito detalhe, eu não vou passar, não quero ficar me detendo em algumas filigranas aqui que eu coloquei, mas isso é basicamente a percepção dos adultos americanos aqui sobre se as pessoas se dopam ou não se dopam. Né? Então, assim, todas as estatísticas vão mostrando que 9 em 10, 52%, 7 em 10, que os atletas realmente usam, que para vencer você precisa utilizar, que os atletas devem ser tratados como criminosos, aqueles que forem dopados. Então, as pessoas têm essa ideia de gravidade do que é você utilizar doping, mas, ao mesmo tempo, os atletas não estão nem aí. Tá? Isso aqui é uma diferença de uma estatística para jovens, onde os jovens, como eles não têm essa influência ainda do resultado, isso está começando a acontecer. Nos Estados Unidos, 14% dos atletas jovens já utilizaram substâncias dopantes, mas a maioria tem uma percepção, não precisa utilizar nada para vencer. Isso se transforma muito quando você se torna adulto. 5 em cada 12 já muda essa perspectiva. Não, você tem que usar alguma coisa para vencer, senão você nunca vai vencer. Ok? Isso aqui nos Jogos do Rio de Janeiro é a estatística de quantos países tiveram atletas que foram considerados dopados, julgados e condenados, que foram para os Jogos do Rio de Janeiro. Coitados, só tem os africanos que têm pouca chance de índice, enfim, algumas coisas, são poucos atletas. Não sobra muita coisa, né? Nova Zelândia, talvez. México, ó, que orgulho aqui, né? Mas, pois é, você vê algumas potências intermediárias do esporte ali, que no Rio de Janeiro não tinha atletas que já tinham banimento, que já tinham, desculpa, punição, tá? Não que esses países também sejam tão santos assim, tem uma estatística mais à frente. Isso aqui é um evolutivo de medalhas relacionadas a atletas desqualificados, que testaram positivos, banidos por substância, em cada Jogos Olímpicos, né? Então, o que a gente vê? É uma linha progressiva, né? É óbvio que a quantidade de testes vai aumentando para 4.000, atualmente a gente tem 4.500, 5.000 testes nos Jogos Olímpicos. E aí olha o que a gente vê aqui, ó. Esses jogos aqui, ó. Que jogos foram esses? Anos 80, nenhum. Esse aqui é a maior mentira da história. Como é que os jogos ali na cortina de ferro, em pleno auge da Guerra Fria, não tinha nenhum? É um absurdo, né? Pelo menos nos Estados Unidos tinha alguns aqui, ó, em 84, alguns pouquinhos aqui. Tá? Existe um marco no controle antidoping, realmente, que é a partir dos anos 2000, em Sydney, que é onde, após a criação da Agência Mundial Antidoping, foi criada em 1999, numa assinatura de um conglomerado de países, né, através da Unesco, para criar uma situação universal, como se fosse a ONU, né, assinando aquilo, enfim. E aí, em 2000, você tem o marco desse controle. Está tudo bem por aí, estou muito lento, devagar. Vocês podem também ajudar na dinâmica aí, porque eu gosto mais assim de interagir, tá bom? Também, se estiverem cansados, a gente vai batendo aí, porque a hipoglicemia acho que pode bater em todo mundo aí, né? Isso aqui é mais uma estatística também, esses infográficos eu acho bem interessante. Aquela coisa que eu falei dos atletas jovens, eles acham que não precisam. Isso aqui é uma estatística da Unesco, aqui também 2 em 3
adultos e jovens concordam que os atletas usam ou utilizaram os chamados PEDs, o que eles chamam de PEDs, em inglês é Performance Enhancing Drugs, que para a gente é até um pouco difícil de conceituar, porque a gente fala muito em ergogênicos, né? O cafeína ergogênico, vitamina ergogênico, fisiologia do exercício tem essa dificuldade de conceituar. Então, para o inglês, os PEDs, né, os Performance Enhancing Drugs, eles são considerados drogas dopantes, tá? Aquilo que está relacionado ao doping, melhor desempenho através do doping. Aí as estatísticas, ó, isso aqui é da IAAF, países, isso aqui é de 2015, Rússia lá na frente, Índia, Marrocos, tal. O Brasil estava aqui, ó. Não é uma estatística bacana, top 10 no Brasil. A gente não sabe se é porque esses países não sabem se dopar direito, eles são amadores no doping, né? Você vê que cadê os Estados Unidos? Pô, os caras ganham tudo aí e tal. Será que eles sabem dopar melhor do que a gente? O nível de treinamento deles é muito melhor? X. Né? 2015, essa aqui é a estatística da própria WADA, né? A quantidade de chamados analíticos adversos. Então, como eu falei, 2015, esse ano, por exemplo, foram mais de 220 mil testes no mundo inteiro. Eles deram positivos 2 mil testes. Então, gira aí em torno de 1%, 2% do total de testes positivos. E você tem situações aqui que realmente foram configuradas, situações químicas, onde você não tinha explicação, e outras você até tem explicação, problemas médicos de internação hospitalar, que você não conseguiu identificar, então nem tudo que é proibido lá realmente é considerado um adverso. Tá? Então essa aqui é a estatística um pouco mais atual sobre os esportes e os países, né? Então a Rússia sempre lá encabeçando, enfim, a Itália aparece aqui. Isso aqui é a estatística geral, tá? Isso aqui é a estatística geral, não é aquela estatística só da IAAF. O Brasil está fora aqui, mas em 2014 o Brasil teve no top 10 também aqui. Tá? É que eu não quis colocar a gente, coitado, a gente está tão sofrido que eu não quis colocar toda hora a gente aqui. Tá? E com certeza os esportes de força e potência, né, de potência, estão na frente. Então, halterofilismo, bodybuilding, na verdade o bodybuilding mais do que o próprio powerlifting. O powerlifting ou weightlifting estaria aqui embaixo. Atletismo, ciclismo, powerlifting aqui, perdão. Enfim, os esportes coletivos, eles começam a aparecer lá do meio da tabela para baixo. Então, a gente sabe que o atleta está envolvido por muitas facetas, pela sua equipe, pela sua família, bolsas do governo, patrocinador, comitê nacional, confederação, principalmente no Brasil, né, que o Brasil tem N associações ou N grupos entre o dirigente principal e o atleta. Né? Você tem um pool de muitas pessoas envolvidas junto com o trabalho com o atleta, às vezes diferente de países comunistas, que você tem aquele sistema piramidal mais centrado. Então, quando você tem uma situação de doping num atleta brasileiro, num atleta com esse sistema, aí afeta todo mundo, né? Afeta todo mundo, afeta a família, patrocinador. Então, não é só uma punição esportiva, acaba sendo uma punição social, até na suspeita. Muita gente pede muito patrocínio, pede bolsa do governo, e é um problema extremamente sério. Então, aquilo que eu falei, então, vou só recapitular alguns conceitos que eu já falei. Apenas a primeira é a presença de substância proibida. A partir daqui de baixo, ó, elas são não analíticas, não são necessárias avaliar na corrente sanguínea ou, enfim, na urina. Então, a tentativa de uso, recusar ou deixar de participar do exame, adulterar o sistema de coleta, portar a substância proibida, se você for pego, isso é muito comum a Interpol pegar por denúncia, né? Tráfico ou tentar traficar a substância, muitos atletas foram banidos só pelo tráfico mesmo, apesar de todo mundo tentar achar o cara, a substância nele. Existe um atleta russo que ele se dopava tanto que ele rompeu a musculatura das costas, o peso do cara na cervical, ele ficou tetraplégico. Esse cara ficou tetraplégico, o cara é tão inchado de uso anabolizante. Depois os caras pegaram na mala dele a substância, né? Mas nunca encontraram, enfim, na corrente sanguínea, na época da competição. Então, perdão, só para concluir aqui, administrar ou tentar administrar,
E esse último que é a novidade na falha de informar a localização. Alguém tem ideia do que é isso? Informar a localização? Existe um sistema mundial, né, chamado Whereabouts. Ele é de 2011, se eu não me engano. Onde é a tentativa de buscar aquele atleta fora de competição que está dopando. Que vocês sabem atualmente, tão bem quanto eu, que o que o pessoal faz são ciclos, né? Todo mundo já ouviu falar do cara da academia. O cara faz ciclo de anabolizante e tal. E os caras vão ficando ultra especialistas nisso, né? Você põe vídeo na internet e o cara fala como é que você usa a testosterona assim, assado, quando é que você para, quando é que você vai usar para evitar efeito colateral. E os caras, obviamente, são especialistas em ciclo de quando não vão ser pegos, né? Apesar de eles acharem que não vão ser pegos, eles ficam trabalhando em cima desse ciclo. Então o sistema ele começou a avaliar os atletas fora de competição, fora do ambiente competitivo, e o atleta que é de um nível, ele precisa estar num nível internacional, que a gente chama de pool internacional, ele é então vigiado onde é que ele está. Então toda semana ele tem que ir lá no aplicativo do celular dele ou no site, ficar informando, estou treinando lá na Sojipa, né, em Porto Alegre, de tal hora, tal hora. Se ele mudar aquilo, ele tem que avisar. Porque é onde lá o oficial vai lá e vai coletar substâncias do período de treinamento, ele obviamente não sabe quando. Tá? Então aqui é o sistema signatário, que depois que a WADA foi criada, os países assinaram, as confederações assinaram. Então no sistema antidoping a gente tem a Agência Nacional combatendo, então o Comitê Paralímpico Internacional, acho que não está fraquinho, tadinho. Comitê Olímpico aqui embaixo, federações internacionais e as agências nacionais, e no Brasil a gente tem desde 2011, a ABCD, que é a agência brasileira. Ok? Qual é a regra principal? O atleta ele é o responsável por todas as substâncias que ele ingere. Ele é o responsável. Ele não pode transferir aquilo, porque contaminaram. Sim, a contaminação pode ser um fator atenuante, mas ele é o responsável pela substância estar no corpo. Então, essa é a regra básica, o artigo 2.0, que ele baseia-se na liabilidade estrita. O atleta é o próprio responsável, até um pouco diferente do Código Penal. Então, para a gente ir mais dinâmico aqui, o controle em competição é o principal, é o que todo mundo conhece. Na beira do campo, na beira da quadra, você, enfim, sorteia, eu já tenho um sorteio prévio, você seleciona. Existe o chamado controle fora de competição. Quando é considerado fora de competição? Vocês sabem? Está escrito ali, 12 horas antes do evento. Então, até 12 horas antes disso é fora de competição. 12 horas antes da prova é considerado competição. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vocês sabem? Tem uma ideia? Por que existe diferença de controle fora e dentro de competição? Na verdade, é uma forma de você economizar recurso, porque se você for testar tudo o tempo inteiro, você está gastando dinheiro à toa. Em competição, um monte de substância, a maioria faz sentido durante a competição. Você pega o cara. Mas, e tem substâncias que elas só farão sentido na competição. Fora não faz o menor sentido. Você tomar anfetamina, que são, enfim, assim, os estimulantes, corticoide, narcótico, que são os analgésicos potentes, antes da competição não vai fazer muito sentido, porque o efeito dele é muito fugaz, né, de algumas horas, é eliminação rápida. Então é a otimização de recurso e inteligência. Tá? Então você tem numa lista de substâncias 10 itens, que vai do S0 até o S9. Os primeiros 5, eles são banidos, substâncias banidas o tempo inteiro. Você tem os métodos proibidos e depois as substâncias que só são avaliadas fora de competição. Essa é a lista da WADA. Tá? Então, quais são as formas de coleta? Sanguínea. Como é que eu colho o sangue desse cara, bicho? No mundo paralímpico a gente tem essas nuances, né? Vou ter que pegar a jugular dele para testar aqui, porque, enfim. Vamos lá. Opa. O urinário, você já sabe, tem ideia do controle urinário, como é que faz? Uma dinâmica, como é que é?
seleciona o atleta, conduz o atleta, um oficial de coleta faz a entrada dele, leva para ele fala que está com vontade, ele vai num banheiro, ele é fiscalizado, ele tem que olhar a genitália do cidadão, tem que baixar a calça até a região do joelho, blusa, jaqueta, tudo aqui no peito, tá? E a gente tem que ver, o oficial tem que ver a saída do material dele. É constrangedor, é chato, mas o atleta está de alto rendimento, está tão acostumado que isso acaba sendo rotina, ele já não tem mais constrangimento sobre isso. Isso é fechado, transportado num pote especial. Esse é o kit da Behringer, chama Sydney 2000, que foi onde foi o boom no controle antidoping. E ele é transportado fechadinho e só abre num laboratório credenciado para o lado. Pois não. Muito bem, eu pensei na sua pergunta, então a gente pode ir lá para frente. Não, eu vou falar isso 2 slides para frente, tá? Então, outro tipo de controle é o que a gente chama de controle de saúde, aquele controle mais inteligente, mais moderno, que foi colocado no chamado passaporte biológico. Por que o pessoal fez isso? Eles começaram a estudar fisiologia do exercício, gente, coisa que vocês fazem aqui com maestria. Eles começaram a entender, pô, eu vou ficar me enganando, gastando recurso à toa com esportes que eu não uso tal substância, modalidade que eu não uso. O cara está preocupado com endurance, ele não vai usar, entendeu? Outro diurético, o cara vai ficar com hiponatremia. Então os caras começaram a raciocinar em cima da fisiologia do exercício e não adianta ficar testando o cara em competição com a mesma coisa e até mesmo fora de competição você não vai pegar um monte de coisa. Então eles começaram a pensar como é que funciona, começaram com o chamado modo hematológico, né? Isso foi uma forma de pegar os atletas que usam a chamada eritropoetina. O que é eritropoetina? Vocês conhecem? Já ouviram falar? A chamada EPO. A EPO ou EPO a eritropoetina é um hormônio produzido pelo rim, pela cortical do rim, e ele tem a função de aumentar a produção na medula de glóbulos vermelhos. Então ele é uma substância natural que quando a gente tem uma espécie, quando tem anemia, e essa anemia você tem substrato para formar a hemácia e a hemoglobina, etc., você vai lá e estimula a medula com esse hormônio, ele é o principal estimulador. Estou muito fora do tempo, você me fala que a gente não está longe não, gente, é porque eu gosto do tema, falando besteira aqui, mas vocês podem me interromper, tá? Então começaram a fazer o modo hematológico, que basicamente aqui eu tenho uma quantidade de hemoglobina, quantidade de reticulócito. O que é o reticulócito? É a célula progenitora da hemácia. Então, se eu tenho um pool na corrente sanguínea de reticulócito, é porque a minha medula está desesperada jogando hemácia na corrente sanguínea, e eu não dei nem tempo de maturar a célula na medula, ela já está na corrente sanguínea. Então, eu tenho uma grande quantidade de reticulócito. E existe esse chamado off-score, que é uma forma de você tentar ver onde o indivíduo fez a chamada autotransfusão. Em que momento que ele fez a autotransfusão é uma relação entre hemoglobina e reticulócito. Tá? A autotransfusão é uma modalidade extremamente eficiente para as modalidades de endurance. O que é autotransfusão? Tirar o sangue, o pessoal injetava até 1 litro de sangue. Esse é o primeiro doping assim, sanguíneo do ciclismo. O ciclismo sempre é à frente, né? Então você tinha aquele escândalo da equipe Festina, que vocês já ouviram falar. Então eles começaram com doping sanguíneo, tira do sangue, aguarda até 1 litro de sangue, o organismo se regenera, aproximadamente 7 a 10 dias, você já voltou ao hematócrito original e você se injeta. Você tem ideia de quanto que aumenta a performance? 30, 35%. Esses dopings têm as melhoras absurdas. O anabolizante, o cara melhora 34% de força, potência. Né? As provas com eritropoetina, o cara melhora 44 segundos de velocidade. Assim, é um negócio surreal. Nenhum treinamento chega nesse nível. O mais top, às vezes, que você tem, mas, ou seja, você até chega, mas depois de muitos anos de treino, muita ciência no esporte. Por isso que é mais fácil investir em ciência do doping, né? É muito mais barato, talvez não, mas eficiente é. Tá? Então, existe o módulo esteroidal, que aí avalia a modulação sua sobre a testosterona e a epitestosterona, que é exatamente para a gente tentar modular o quanto que é exógeno e quanto que é endógeno.
Então, você tem variação do seu perfil e variação da média da população, você atualmente pode ser punido. Não precisa ter nenhuma substância sintética encontrada na população, você já pode ser punido se você mudar o chamado passaporte biológico. Ele começou antes só assim, ó, o seu passaporte está alterado, você não pode competir. Os caras faziam um passaporte assim, ele estava sangue antes de uma prova de ciclismo, as voltas da França. E aí, até essa equipe Festina, depois a equipe americana, eles começaram a burlar esse sistema. E aí veio o escândalo do Lance Armstrong e da equipe dele, tá? Então, assim, depois do passaporte biológico, esse infográfico é bem interessante aqui. Isso aqui é a quantidade, mais ou menos, o percentual de exames positivos na urina, né? E sangue, dá mais ou menos 2%, aquilo que eu falei, 1%, 2%. Quando entrou sangue, ele aumentou um pouquinho mais. Mas olha quando você entra o passaporte biológico, né? A diferença de alteração, 14%. Uma diferença absurda. É onde eu falo que realmente o antidoping começou a se aproximar do doping. Tá? Isso aqui é aquilo que eu falei, vencer a qualquer custo. Então, respondendo a sua pergunta, o que é isso aqui? Cadeirante com a lesão medular, com a chamada bexiga neurogênica, né? A bexiga neurogênica é a incapacidade que nós temos de eliminar a urina por uma, geralmente, lesão neurológica. Então, os atletas que têm lesão medular, que têm a eliminação incompleta, o que a gente faz? Cateterização, né? Então, a cateterização, a UADA e o Comitê Paralímpico Internacional já fizeram essa previsão. A cateterização é como se fosse uma extensão do corpo do indivíduo. Ele é o responsável, o material é dele, o oficial não toca. Ó, preciso ver sua urina. O cara cateteriza, abre o pacote, etc. Se não estiver burlando, por isso que até mesmo o cadeirante, você tem que às vezes deitar na maca, jogar lá para baixo, mesmo um tetra, para você ver que ele está tirando realmente do sistema urinário dele. Tá certo? E funciona com cegos e deficientes visuais. Como é que funciona para um cego coletar se ele não está vendo o xixi lá na hora? E o intelectual? Qual é a responsabilidade ética e civil que ele tem sobre aquela urina? E ele assina o papel lá que ele coletou, ele tem... aquilo tem um valor legal, se der positivo e tal. Então, a situação que existe previsão para isso, normatização, a gente inclusive ajudou a escrever isso para a agência brasileira, para isso ficar bonitinho, né? Então, o deficiente visual pode solicitar um acompanhante, o oficial pode manipular. A gente sempre orienta que os atletas do Brasil, eles sempre vão com acompanhante, os visuais, né? E os mentais também. Ele assina o papel, tem sempre alguém lá assinando o papel junto, tá bom? Por que tem essa chatice, né, Gente, eu vou... A galera tá no WhatsApp, então porque tá na hora de ir aí. Eu tô brincando, viu? Tô enchendo o saco. Ah, então é coisa boa, pode ficar aí também. Então, não, tranquilo, gente. Esse aqui fica meio... Quando a aula vai ficando longa, as informações vão se perdendo. Faz parte do cérebro humano, tá? Enfim, olha, por que tem que ser essa chatice da cateterização que você perguntou? Porque se eu esconder... Isso aqui foi encontrado no ânus de um cidadão, de um atleta, que ele enchia esse balão de urina, aqui com a seringa, ia lá, baixava o calção mais ou menos ali, o cara ficava meio de canto ali. Foi um brasileiro que descobriu isso, foi nos jogos, eu não me recordo exatamente. Um brasileiro viu. O que o cara descobriu? E antes não havia essa regra de baixar o calção. Por que inventaram essa regra de baixar o calção? Né? Por isso que eu falo, o antidoping sempre parece que corre atrás do doping, né? O cara fez uma contração da musculatura esfincteriana em vez de relaxamento, porque quando você faz o xixi, você relaxa o assoalho pélvico, né? Não, o cara fez uma contração, tá estranho, o cara ficou nervoso, sei o quê, soltou o negócio e saiu correndo. Aí os caras, tiraram foto. E obviamente o cara foi punido tal qual. E aí eles colocaram, temos que colocar na lista lá método proibido, né? Isso é um método... Então, tentativa de manipulação química e física da urina. Tá? Ou você pode ter um saco coletor como esse aqui, um pênis falso. Enfim, o pessoal pensa em tudo. Então, um cadeirante, é ser humano, ele pode... eu sou um coitadinha, meu xixi está saindo aqui, tranquilo. Eu não consigo levantar. Desculpa, cara, tem que ser chato. A história não me deixa. Tá?
Isso é um gráfico só sobre os principais... eu não vou falar isso sobre efeitos colaterais, que tem... Não é um diapositivo tão legal de ver, mas eu vou passar um pouquinho mais na frente só sobre as substâncias. Como eu falei, en passant, a gente tem aquele grupo de 10 substâncias. Existe o S0, que são substâncias que não estão aprovadas, não estão no mercado. É para pegar aquele pessoal de laboratório de universidade mesmo, que acha que eu vou pegar uma substância sintética que não está na lista, eu injeto no cara, melhora a performance e eu não vou ser pego. Se a analogia dessa substância ela for igual a outras que deu efeito artificial, ele vai ser pego, então isso aí foi colocado na lista mais recente, 2013 para cá, se não me engano, de substâncias não aprovadas. Tá? E aí vai naquele grupo, os anabolizantes, aí vários hormônios. Então, tudo aquilo que eu já falei, ele está aqui. Algumas situações como os hormônios sexuais femininos, o hormônio da gravidez, que é a gonadotrofina coriônica, o LH, que é um hormônio luteizante, que nos homens vai fazer a formação da testosterona, hormônio de crescimento, fatores de crescimento, o beta-2 agonista, que é o que a gente encontra na bombinha de asma, né? Hoje em dia, a maioria dos remédios de asma, que é o salbutamol, formoterol, salmoterol, eles já são permitidos porque essa dose, já fizeram N estudos, que a dose terapêutica que a gente utiliza, ela não aumenta o desempenho. Né? E o pessoal está duvidando disso. Então, tem, inclusive, colegas prescrevendo esses medicamentos no limite, dizendo, olha, tem uma asma leve, asma induzida pelo exercício. Então, qualquer coisinha que melhore o desempenho daquele cidadão, o pessoal vai utilizar. E gente boa, tá? Não é gente que parece trapaceira, não. Moduladores hormonais, aí eu destaco aqui a insulina, o tal do meldônio, que foi aquele escândalo na Rússia também, todo mundo usava meldônio. Tem até agente específico ali do metabolismo do ciclo de Krebs, então, enfim, o pessoal é muito... Essa lista, ela é modificada anualmente. Então, os métodos que eu falei, então, o método de manipulação sanguínea, autotransfusão, é a principal delas, ou componentes do sangue. Você tem o método de manipulação química e física, que é o cara, às vezes, já se injetar na bexiga dele urina de outro, já aconteceu, tanto pela uretra quanto pela região suprapúbica, você injeta aqui. Estou ensinando a vocês, hein? E a manipulação genética, que é a novidade. Só para um slide mostrar assim, sobre manipulação genética, o que vocês imaginam que seja doping genético, né? Tem ideia? Já ouviram falar? Já ouviram falar, né, de doping genético? O futuro da ciência, do esporte. Então o pessoal já está tentando prever aquilo que eles nunca conseguiram prever, tentar antever o futuro. Talvez essa seja a única tentativa, e ela está sendo frustra, entre aspas, de prever o futuro, porque até agora o risco de doping genético é muito alto. Você injeta um vírus, né? Esse vírus ele vai lá no teu DNA, no núcleo, né? Ou no DNA citocromal, e aí ele vai alterar às vezes ali uma sequência de nucleotídeos, né? Ou e tentando ser específico para algumas áreas do corpo, como principalmente a musculatura esquelética. Ou alguma coisa que eu vá lá e aumente a inibição da miostatina, então que eu possa crescer massa muscular. É extremamente difícil detectar isso, extremamente difícil. Os atletas provavelmente não estão usando, tá? Mas só o futuro dirá, porque o risco de morte, tudo bem que o pessoal não está muito preocupado com morte, a gente já viu isso aí. Mas, às vezes, o dano ele ainda é muito incontrolável, né? Os outros eles são relativamente controláveis, ou pelo menos visíveis. Aquelas substâncias agora, assim, que eu também já comentei, que são proibidas em competição, os estimulantes, os narcóticos, que são os analgésicos potentes, os canabinoides e os glicocorticosteroides, tá? Existe esportes,
Para alguns esportes, a gente tem a questão dos beta-bloqueadores, que são os esportes de precisão, tiro com arco, o tiro esportivo, o bilhar, aquilo que você precisa de precisão, tá? Então, para esses esportes, essa substância é proibida, para as outras não, porque não melhora em nada o desempenho. Isso aqui é basicamente, as pessoas perguntam muito sobre quando que é eliminado as drogas, então a maioria das drogas de curto prazo realmente são eliminadas nas primeiras horas, o que mais demora é o cannabis. Isso é um diapositivo para mostrar para vocês como a gente utiliza para avaliar os corticoides, se são terapêuticos ou não, se eles podem ou não ser utilizados para tratamento, que a gente usa bastante, então existe um guia para isso. E aqui exemplos de atletas que já foram banidos com as substâncias, conhecidos, né? Mauro Image, Ben Johnson, Rebeca Guzmão, que foi banida do esporte, enfim, foi pega 2 vezes. O Schwarzenegger, que confessou no início da carreira que realmente usava, e olha como ele hoje está aqui, realmente, será que perduram esses efeitos? Não perduram, né? Não são duradouros, né? O caso clássico do Armstrong com o EPO, depois a equipe dele desenvolveu o uso da cera, que é um derivado da EPO, diuréticos que a gente viu muito frequentemente no esporte brasileiro, Daiane dos Santos, César Cielo, Deco, enfim. Aí estimulantes, os vários tipos de estimulantes, Jaque, né? Alex Alves, Dodô. Isso aqui, a questão do uso dos analgésicos com ismetepteno, que é um estimulante, que é no caso a Neusaldina. Isso foi, alguns atletas não necessariamente foram pegos, mas ele, quando o médico percebeu que ele usou, tirou do jogo. Estimulantes cocaína, você tem, enfim, Maradona, quem é corintiano conhece esse jovem aqui, Jobson, Diney, John Jones. Então, para isso, a gente tem um documento, quando alguém precisa usar uma substância proibida, eu não vou entrar nesses detalhes, que é uma situação mais médica, mas para a gente garantir que alguém utilize a substância proibida para um tratamento, ele tem que garantir que não tenha um substituto, tem que ter outra droga substituta. A doença ela não pode ser significativa, ela tem que ser significativa. Eu não posso ter uma alergiazinha e querer dizer, eu quero tomar um corticoide injetável porque estou com uma coceirinha. Não, a doença não é... Diga lá. Essa é uma situação clássica onde a UT é liberada. Por quê? A doença é significativa, né? Eu não tenho outra droga para substituir o diabético tipo 1, a insulina, não tem jeito. Tem um efeito anabólico espetacular. A insulina é um excelente anabolizante. Quando a gente fala em anabolismo, a gente fala em insulina, porque às vezes a dose da insulina é um pouco mais alta, ela começa a dar tantos efeitos colaterais que o anabolismo muscular ela não é tão evidente, mas melhora muito o anabolismo, por exemplo, da endurance. Não tem jeito, a gente tem que liberar a insulina, mas qual é o problema? E é um dos critérios de AUT. A doença é significante, ela não tem substituto, é a insulina, mas eu não posso elevar o nível de saúde para um nível supra-saúde. Eu não posso deixar ele um super atleta. Então eu tenho que dosar para que isso fique na normalidade, ou na curva da média da população. É extremamente difícil de mensurar isso, mas eu tenho que tentar fazer. Então eu vejo a dose que o endócrino mandou, passa na comissão médica, ó, isso aí está legal, vamos rever, pedir outros exames. Então a UT, ou TU em inglês, ela nunca é eterna, né? Você está toda hora revendo, até porque a doença evolui, os tratamentos evoluem, não é definitivo. E aí uma condição nova é que eu não posso liberar uma injeção terapêutica para uma condição que eu já estava tratando uma sequela de doença ilícita, né? Por exemplo, o cara usa anabolizante, ele tem um efeito da aromatase, que é a transformação em estrógeno. E aí o cara tem a tal da ginecomastia, tá? E aí o que acontece? Eu vou tratar com tamoxifeno, que é uma droga que trata isso. Um problema é que eu usei do anabolizante, não liberam, tá? Então, são essas 4 condições. Existe um fluxograma que a gente avalia a situação de emergência e tal. Vai para a agência brasileira, vai para uma federação internacional. Isso é um documento que a gente está criando pelo Conselho Federal de Medicina para expandir para todo mundo ter uma ideia melhor, até porque os médicos também não têm essa ideia não, viu? Eles acham que o tratamento deles tem que ser e acabou, atleta que se ferre, que o meu tratamento é o que importa, e assim por diante. Tá? Uma ideia só para vocês de suplemento,
vocês têm ideia também do que é suplemento, são da área de esporte, eu não vou ficar detalhando isso. Não devemos confiar nos rótulos, principalmente daquelas substâncias que vêm de fora do país, aquelas importações pela internet. A gente tem um trabalho muito bem feito aqui pela FEF, pela a Gabriela, me fugiu o sobrenome dela, Castanha, enfim, foi publicado aqui na revista da FEF. Acho que o melhor trabalho do Brasil sobre suplementos. Pegaria a publicação, uma revista muito bacana, mas não que a revista da FEF não seja boa, até do que a gente usa ela como referência, não, mas assim, ela é um excelente trabalho. Comprou vários suplementos pela internet dos Estados Unidos e da Austrália, e o índice de contaminação com anabolizante 18%, 33%, absurdo, né? Absurdo, mas o pessoal faz isso porque eles não querem ver as certificações brasileiras, que é dado pelas RDCs, que é dado pela Anvisa, principalmente, para confirmar aquilo que está no rótulo, tá bom? De 87% a 100% dos atletas usam anabolizantes, então, suplementos, a maioria vem orientado de amigos, famílias, estranhos, e muito pouco do médico ou do nutricionista aqui embaixo. Tá? Eles falam que a maioria é para melhora da saúde, mas no final é performance. Eles acabam mentindo também nesse sentido. O Comitê Paralímpico desenvolveu junto um trabalho com a Agência Internacional Australiana de referência sobre o que está funcionando ou não está funcionando no momento. Isso aqui é um trabalho de 2016 que está mostrando sobre o que realmente atualmente a gente tem de ciência sobre o que funciona, o que é danoso e o que produz potencialmente. Tá? Bom, como estou me estendendo, eu vou pular um pouquinho, eu já estou acabando aqui. Isso aqui é o protocolo atual de 2018, para quem se interessar, sobre como usar suplementos, até que ponto eu tenho que ir triando e chegar aqui, não, realmente vale a pena usar, para quem se interessar. As punições atualmente são de 4 anos para doping sistemáticos. O fator attenuante geralmente chega para reduzir até 2 anos. Reincidência e exclusão do esporte. Como a gente utiliza aqui a pirâmide para fazer a sofisticação de teste, para determinar o risco, né? Então, hoje, como eu falei, a gente usa a fisiologia do esporte. Cada esporte tem um percentual mínimo de avaliação da série vermelha e dos hormônios GH. O sistema Adams, que eu já falei. Então, os perfis de atletas que a gente tem atualmente que se dopam, o baixo nível educacional, drogas sociais e o terceiro grupo que realmente se dopa por especificidade. Vocês conhecem esses dois caras aqui? Só para a gente finalizar, tem 2 slides aí. A gente precisa almoçar, né? Eu atrasei. Conhece esses caras aí? Alguém já ouviu falar desses caras aí? Esse é o Dr. Michele Ferrara e esse é o Francesco Conconi. Eles são médicos, enfim, da equipe italiana. Eles começaram, se não me engano, em Bolonha, a cidade deles, a Universidade de Ferrara. E eles começaram como se fosse um laboratório de fisiologia do exercício, né? Aquela coisa bacana, estudar fisiologia, espetacular, gostoso, né? Limiar de lactato, tal, enfim, ponto de compensação respiratória, aquela coisa gostosa da fisiologia do exercício. Só que eles começaram a utilizar química nisso e esse cara foi o responsável pelo recorde do Moses. E ele ainda disse assim, eu vou fazer esse cara quebrar o recorde depois de 10 anos, ele é mais velho, ainda vou fazer esse cara quebrar o recorde. E o cara quebrou o recorde, na segunda vez ele não conseguiu porque foi pego. E esse cara aqui foi responsável por todo o esquema de doping do Lance Armstrong, da equipe dele. Então, isso às vezes começa realmente ali num laboratóriozinho de fisiologia e muda o mundo inteiro. Ok? Então aí o escândalo russo, todo mundo sabe que foi um escândalo institucional, o governo estava a par, a agência nacional, por isso toda essa punição. Gente, é isso. Desculpa estender um pouco mais, eu gosto do tema, todo mundo com fome, mas a gente vai comer mais, entendendo um pouquinho mais de doping, né? Obrigado, viu, gente? Muito bom. Bom, a gente agradece a brilhante palestra aí do Exogy sobre doping. Tem algumas perguntas que chegaram. Eu monitorei pelo meu WhatsApp também, eu não sei se pelo seu chegou alguma coisa. Daí eu vou fazer as perguntas, mas a princípio eu ver se tem alguma pergunta da sala. Murir? Opa!
Não, mesmo com fome e hipoglicemia, o cérebro funcionou. Cara. Professor, obrigado pela Você tá palestra, pela atenção. A pergunta é no sentido de, existe uma estatística do número de doping no esporte olímpico e paralímpico, se são similares aí? Olha, a estatística do esporte olímpico é que, assim, você analisar esporte no geral, olímpicos e paralímpicos, é aquilo que eu falei lá. Não deveria ser feito assim, né? Cada esporte tem um nível muito diferente. A gente, o futebol brasileiro, saiu um estatístico, o futebol brasileiro é um dos que mais se dopam no mundo. Na verdade, a quantidade de doping que o Brasil tem no futebol é porque ele é o país que mais testa no mundo. É a modalidade que mais testa todas as modalidades, mais que atletismo e tal. São 5 mil testes por ano, por exemplo, é o que se faz nos Jogos Olímpicos. Então você vai pegar mais, mas o perfil do doping do jogador brasileiro é um doping daquele grupo lá que eu falei. É um grupo que utilizou muito corticoide, né? O desconhecimento, não tinha uma equipe médica, enfim, treinada. Então, nesse caso, você tem um número alto, porém, não é um perfil de intencionalidade. O paralímpico, a estatística média, ela é de 1%, tá? Pegar tudo. E aí, o que sobe para 4%, 5% é halterofilismo. Um pouquinho mais abaixo, os lançadores do atletismo, tá? Quanto ao olímpico, eu não tenho essa estatística para te falar, é só aquela estatística geral lá, que gira em torno de 2% e com passaporte biológico para 14%. Bom, Ezra, tem um professor aqui da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, de Curitiba. Ele fez 3 perguntas aqui. A primeira, uma delas acho que você respondeu, que foi do doping genético. Até fotografei o seu slide e encaminhei para ele. A outra, ele pergunta se é confiável o sistema de controle da WADA. Olha, é uma boa pergunta, até porque o sistema WADA, agora em 2016, ele está sendo extremamente questionado. Tá? Porque no papel ele é maravilhoso, parece as leis brasileiras, né? Só que com esses últimos escândalos, essas estatísticas aumentando, as federações já estão começando a querer puxar de volta para elas as responsabilidades de fazer o combate e o controle antidoping. Está sendo encabeçado pelo atletismo, que acaba entrando um pouco na vanguarda em relação ao antidoping. Agora, o que eu tenho para responder para ele é assim, o sistema eu considero extremamente bem desenhado. Ele é um sistema, inclusive, bem oneroso, porque ele é formado por entidades governamentais, uma parte, ou seja, gente do governo dos países. Você tem usuários, que são, enfim, atletas, dirigentes, que formam um pool de pessoas, né, 50, 25, 25. Então, teoricamente, é democrático. É um sistema democrático onde todos opinam, todos têm encontros mundiais caríssimos, e países se juntam e tal. Eu diria que no papel ele é eficiente, mas eu sinceramente não tenho como falar, como mensurar esse grau de eficiência, uma vez que toda hora tem um escândalo novo, quando a gente acha que está estabilizando, ou que a gente vai ter uma maré sem doping escandalosas, aparece sempre um sistema novo, né? E eu realmente não tenho essa resposta para falar. Tá bem, então. Acho que é isso, Ezra. A gente agradece em nome de todos os alunos aqui da disciplina, é uma disciplina da pós-graduação de estudos avançados em esporte adaptado. E a gente tem vários seminários, e cada seminário vem um convidado e fala sobre um tema atual e específico da área. Então, a gente agradece mais uma vez, em nome dos alunos que te convidaram também, e a gente espera estar sempre com você aqui na Faculdade de Educação Física. E aos internautas que seguiram a gente aí, também muito obrigado. No dia 8, a gente tem a palestra às 10 horas, 8 de maio, vai ser também via Skype sobre dermato, com o professor José Fernandes, é isso, né? Então, tá bom. Obrigado a todos.